Uma igreja, queridos, que realmente entendeu e recebeu o Espírito Santo de Deus, ou seja, realmente recebeu o Evangelho do Reino, a ponto de serem convertidos. Por que, queridos, que nós chegamos a esta conclusão? Que o Espírito Santo fez ali no povo, no meio daquele povo de dura serviço, de duro coração, um povo tal como Paulo. Porque quando você vê Paulo escrevendo esta carta à igreja de Roma, Paulo fala de igual para igual no âmbito espiritual, no mesmo patamar espiritual. Paulo fala com aquele povo, nos levando, queridos, a entender a imensidão do poder de Deus de transformar uma vida, de transformar um coração, de transformar um espírito, de fazer do velho homem uma nova criatura. Aquele povo, aqueles gentios daquela época, queridos, eram pessoas duras de coração, que nunca haviam ouvido falar a respeito de Jesus. Tudo era muito difícil, não havia internet, não havia culto em praça pública, não havia nada que arremetesse ao conhecimento do nome de Jesus. A primeira pessoa que chegou pregando o evangelho no meio dos romanos foi Paulo. Logo seguido a morte de Jesus na cruz do Calvário, logo seguido ao derramamento do Espírito Santo no tempo do Pentecoste. Paulo foi a primeira pessoa levada por Deus a pregar o evangelho em Roma. Mas o que aconteceu, queridos, é que quando você é levado pelo Espírito Santo de Deus, Deus não perde viagem. Ele faz tremendamente a sua obra no âmbito espiritual e faz coisas tremendas, como ele fez ali no meio do povo de Roma. E o que nós vemos aqui? Paulo fala no versículo 8: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha que coisa tremenda. Não era um povo qualquer, queridos, eram os romanos. Povo duro, povo que era, queridos, dominado pelo rei, era dominado pelo imperador, aquele homem duro, que todos nós evangélicos conhecedores da palavra já ouviu falar em César Augusto, né? Os romanos eram um povo duro de coração, era um povo forte que sabia o que queria. Quando eles colocavam uma coisa na cabeça que serviam a um Deus, eles serviam mesmo. Não era qualquer pessoa de ideia jogada no vento, não. Eles eram um povo forte. Forte nas suas crenças, forte nas suas determinações, forte nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Mas o Espírito Santo chegou ali e encontrou pessoas de corações que puderam ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus para a salvação. E foi tremendo o que Deus fez ali no meio do povo de Roma. Tanto é que Paulo já escrevera esta carta para a igreja. E vamos continuando. O versículo 9 diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque o Deus a quem sirvo em meu espírito, Paulo está falando, porque o Deus a quem eu sirvo de maneira espiritual, de maneira profunda, de maneira sobrenatural. Paulo não está dizendo porque o Deus a quem eu tenho uma religião, que de manhã eu vou na igreja, que dia de domingo eu faço uma... Paulo não está falando de religião. Ele está falando de coisa profunda. Ele está falando de intimidade com Deus.
Ele está falando de vida com Deus, a ponto dele ser cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto dele levar uma vida de comunhão com Deus, profundamente, a ponto de Paulo ser usado pelo Espírito Santo da maneira que ele foi. Mas Paulo está falando aqui aos romanos dizendo o seguinte: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O versículo 10, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião em ter convosco. Queridos, que linguagem espiritual, de intimidade com Deus, de vida com Deus, de direção de Deus, Paulo está falando. E Paulo não está falando a qualquer pessoa. Paulo está falando a pessoas que, assim como ele, tinham a mesma profundidade espiritual, tinham a mesma comunhão espiritual, tinham as mesmas experiências com Deus. Olha que maneira incrível, queridos. Deus é capaz de transformar não só uma vida, mas um povo. A igreja de Roma não era qualquer igreja, era uma igreja numerosa. Paulo pregou em Roma por 2 anos. Houve lugares em que Paulo passou e fundou uma igreja. Já em Roma, Deus levou Paulo de maneira poderosa, sobrenatural. E Deus fez um trabalho maravilhoso ali em Roma. E o fruto disso é esta igreja, que não é qualquer igreja. Na medida em que nós formos estudando o livro de Roma, o livro dos Romanos, você vai ver. Mais uma vez, eu acredito que muita gente já sabe qual era a igreja, que tipo de igreja, que profundidade espiritual tinha aquela igreja de Roma. Então, queridos, continuando, o versículo 10, neste versículo 10, confirma o que Paulo fala aqui no versículo 9, que ele diz: Deus é testemunha do quanto eu oro por vocês. Deus é testemunha do quanto eu intercedo por vocês, né? Deus é testemunha, ou seja, Deus mesmo vai falar para vocês, vai testificar com vocês o quanto eu oro, o quanto vocês fazem parte da minha vida de oração, o quanto vocês fazem parte do meu cuidado, o quanto vocês estão dentro do meu coração e que jamais eu vou abandonar. Nunca abandonei, não vou abandonar. Paulo falava através de cartas, de maneira espiritual, com o povo de Roma, e eles entendiam o que Paulo estava falando, né? Paulo falava de maneira profunda no Espírito e aquele povo entendia. Por quê? Porque falavam a mesma língua, tinham o mesmo conhecimento espiritual, tinha a mesma profundeza espiritual. Olha que maravilha, né? O versículo 11 diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Queridos, que maravilhoso! Agora não era só Paulo que tinha tão grande profundeza espiritual. Agora Paulo falava com mais um povo que, assim como ele, tinha a mesma profundeza espiritual em Deus. Que maravilha! Queridos, quantas vezes nós não temos com quem falar da nossa intimidade espiritual com Deus? Quantas vezes nós não falamos das nossas experiências
por não termos com quem falar. E por que não temos? Porque as pessoas com quem nós tentamos falar não vê as nossas experiências espirituais dentro do sobrenatural de Deus. Eles não têm essa condição espiritual. Como nos faz falta hoje em dia conversarmos com pessoas que entendam o que nós estamos vivendo espiritualmente com Deus. Eu não sei se acontece com você, já aconteceu comigo. O jeito que tem é você ficar calado, não falar nada, porque a pessoa avisa que você está doida. Ah, essa irmã, ela está ficando louca, isso aí não é de Deus. Isso aí não acontece com Deus, isso Deus não faz, isso. Queridos, quantas vezes já me aconteceu. E o jeito que tem é você ficar calado por não ter com quem conversar. Você vai na igreja, você procura o pastor, você procura e não tem com quem conversar. Porque as pessoas estão presas na religião, na vida natural com Deus, na teoria. Jesus cura, cura. Nunca aconteceu comigo, mas cura. Jesus liberta, liberta. Nunca aconteceu comigo, mas liberta. Jesus ressuscita, ressuscita. Nunca aconteceu comigo, mas eu acho que ressuscita. Queridos, a igreja de Cristo, a igreja que carrega o evangelho do reino não é uma igreja de teoria, é uma igreja de prática. Há pessoas que dizem que o batismo é coisa do passado, que os milagres que Jesus fez é coisa do passado. Nós estamos no século 21. Jesus já está às portas. E a grande maioria do povo que se diz evangélico não tem vida espiritual com Deus. Quando você vai falar das suas experiências, eles mudam de assunto. Por quê? Porque eles não entendem espiritualmente por não ter experiências espirituais com Deus, pela falta de comunhão. A religião tomou conta. O gospel deu um basta na santidade, deu um basta na sã doutrina. O Espírito Santo não fica em lugar sujo, em lugar imundo pelo pecado. É o primeiro que se retira por não ter condição de ficar. E o que resta? Já dizia Davi Miranda. Blá, 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 blá. Muita palavra, mas nenhuma experiência espiritual. O que vem a decretar, o que vem a confirmar de que realmente o Espírito Santo não está naquele lugar. E quando você é tomado por Deus e é levado a uma intimidade com Deus e passa a viver experiências espirituais, você está sozinho nessa. Porque é difícil você achar uma pessoa que queira realmente buscar aquilo que você está buscando. E o que acontece? Você está sozinho. Mas Deus está trazendo de volta o evangelho do reino. O evangelho trazido por Jesus, que não é um evangelho de religião, de teoria, mas de prática. Um evangelho profundo na comunhão com Deus, o que nos leva às profundezas de Deus e traz de volta para este plano material o Espírito Santo de Deus, ou seja, o reino espiritual trazido por Jesus. O que Deus quer nestes dias, querido, é trazer através de mim e de você, através da nossa intimidade, da nossa busca pela intimidade profunda com Deus. Deus quer trazer de volta à face desta terra o Espírito Santo de Deus e as mesmas práticas, os mesmos sinais e maravilhas da igreja do reino, a igreja primitiva. Glórias a Deus, aleluia. E o que nós vemos aqui nestes versículos de 8 ao 17 era que Paulo agora estava falando com uma igreja que, tal como ele, estavam na mesma profundeza espiritual com Deus, na mesma profundidade espiritual, no mesmo convertimento, na mesma transformação. E podiam falar a mesma língua. Que lindo!
Falavam das suas práticas, das suas experiências espirituais. Que coisa tremenda! Deus levantou no meio do povo romano um povo santo, que tal como Paulo, tinham as mesmas experiências espirituais e podiam comungar, terem comunhão, a sua essência espiritual, e viviam elevados de maneira espiritual tão grandemente que falavam de experiências tremendas, tal como quando Jesus esteve na face da terra. Continuando, queridos, o versículo 12 diz assim: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Olha que maravilha! Olha que tremendo! Agora não tinha apenas mais um Paulo, agora tinha Paulo e todo o povo de Roma. Mas nós sabemos que não era apenas a igreja de Roma, tinha mais igrejas. Mas desta feita nós estamos estudando acerca da igreja de Roma. Vamos para os versículos 13 e 15, que diz assim, 13 a 15. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele está falando aqui que ele já havia tentado muito ir visitar aquela igreja, mas lhe foi impedido. Não só a vontade de ir visitar a igreja de Roma, como outras igrejas, como outros gentios, né? O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, a minha vontade era já ter ido, mas houve muito empecilho, mas na hora que Deus quiser, ele vai permitir e eu irei ter com vocês, viver essas experiências espirituais, que nós, agora que somos convertidos e temos esta profundidade espiritual com Deus, agora nós podemos compactuar da mesma prática, da mesma experiência, do mesmo assunto. Olha que maravilha. O versículo 15 diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. O que é que Paulo diz aqui, queridos? Quero vos dizer que a minha vontade, quando eu for visitar vocês, é continuar evangelizando Roma, né? Porque eu tenho imenso desejo de continuar, não só ir visitar vocês, não só compartilhar com vocês as nossas experiências espirituais, mas continuar fazendo mais almas, fazendo mais crentes, assim como vocês convertidos. A minha vontade é ir aí e continuar pregando o evangelho do jeito que eu preguei para vocês e conseguir que o Espírito Santo, através da minha vida, alcançasse a cada um de vocês. Paulo está dizendo isto. O versículo 15 diz assim: e assim, enquanto está em mim... Sim, já lemos. Agora vamos para o 16 e o 17, que diz assim. Tem uma epígrafe. O assunto da epístola, a justiça pela fé. O 16 e o 17 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Glórias a Deus, aleluias. Aqui Paulo, queridos, o desejo de Paulo é continuar pregando o evangelho, não só para os romanos, mas para todos os que o Espírito Santo lhe levar, lhe conduzir, para ele continuar pregando o evangelho, porque Paulo crê que o evangelho é o único meio de você conhecer a Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, de fé em fé, ou seja, crescendo a cada dia. Crescendo a cada dia, por quê? Porque o justo vive de Deus,
da palavra de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. O justo vive da fé, ou seja, da comunhão, da obediência, da profundeza espiritual com Deus. Não somente de crer, porque a fé, querido, não consiste em crer que Deus existe apenas. A fé consiste em crer, obedecer, buscar, se aprofundar, se entregar inteiramente a Deus. A fé consiste em que você cresça em Deus profundamente a ponto de ser um com Ele, né? Queridos, que coisa tremenda, não podemos mais nos aprofundar, porque eu estou dependendo da luz natural e já vem chuva. E a chuva, queridos, ela molha todo este lugar. Mas, queridos, a palavra, o ensinamento desta tarde é este, que coisa maravilhosa. Do mesmo jeito, queridos, que Deus levou a Paulo, que Jesus, através do Espírito Santo, levou a Paulo e fez grande obra entre aqueles povos em que o Paulo foi levar o evangelho do reino, o evangelho trazido por Jesus, o evangelho de poder. Deus está fazendo neste dia, neste último tempo, nestes últimos dias. Por isso Ele está chamando a mim e a você para uma comunhão profunda com Deus, assim como Paulo, assim como o povo de Roma. Deus quer conosco algo profundo, em que realmente Deus possa manifestar através de nós o seu reino, e que isto tome a face da terra nestes últimos dias, a fim de Deus promover o grande avivamento espiritual, ou seja, o convertimento em massa. Avivar, queridos, é se converter. Avivar é voltar às práticas da obediência, da sã doutrina, dos mandamentos de Deus. É buscar uma intimidade profunda a ponto de você andar no espírito e não na carne. Porque se não for assim, queridos, se você não andar, se nós não andarmos no espírito, assim como Paulo andava, assim como o povo de Roma andava, nós não vamos poder fazer a sua obra, porque a obra de Deus é espiritual, ela tem que manifestar sinais, ela tem que manifestar prodígios e maravilhas para confirmar que o Evangelho de Cristo é sobrenatural. Assim, queridos, encerrando o nosso estudo desta tarde, vamos orar a Deus, encerrando este nosso culto e agradecendo, queridos, e rápido que já vem chovendo. Glórias a Deus e aleluias, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença através do Teu Espírito Santo, que esta palavra entre nas nossas vidas, nas nossas almas, no nosso espírito, no nosso ser, e promova transformação, e promova comunhão, e promova uma busca profunda e incessante contigo, meu Pai, a ponto de sermos um contigo para tu manifestar através de nós o teu poder, para que os sinais, prodígios e maravilhas que aconteceram no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, volte a acontecer no meio deste mundo, desta humanidade nos dias de hoje. Meu Pai querido, muito obrigada. Jesus querido, muito obrigada, meu grande amigo, por toda a tua obra desta tarde. Muito obrigada. Faz no meio de nós a tua vontade, conforme o teu querer. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, em o nome de Jesus. Glórias a Deus e aleluias, queridos. Muito obrigada a cada um que vai ver, que vai ouvir destes vídeos. Queridos, se Deus tocar no seu coração, se inscreva neste canal. Estamos precisando de inscritos. Ore por este canal e passe esta mensagem a outros, se você achar que deve passar. Se você achar que outros precisam ouvir desta pregação, ouvir deste culto, passe. Muito obrigado a cada um. Obrigada a todos. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus.